Até minha mãe, quando eu comecei a empreender, né? Ela fala, eu tô rezando para você arrumar um emprego. Mãe, eu já tô trabalhando, né? Eu tô empreendendo. Aí, até recentemente, ela falou assim, nossa, mas você trabalha muito. Acho que você tinha que arrumar um emprego para descansar um pouco. Inverteu. Inverteu. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como lidar com o imprevisto? Eu vejo, porque eu vou dar exemplo de nós, porque eu comecei há pouco tempo também no Pão de Mel. Teve uns imprevistos que eu olhava para isso e falava, vamos parar, vou voltar de novo pro CLT, porque tá difícil, a gente não sai, não tá saindo. E como lidar com isso? A maior característica do empreendedor de sucesso é o empreendedor resiliente, né? Então, aconteceu o imprevisto, bola para frente, se reergue É, e vai, né? É muito difícil. Tem gente, muita gente desiste. Por isso pois- que os dados mostram, né? Dados do Sebrae mostram que a maioria das pessoas que resolvem empreender acaba desistindo no meio do caminho, porque é muito difícil mesmo. Você tem que ter muita resiliência, coragem, né? E seguir em frente. Se reerguer quantas vezes forem necessárias. Ser empreendedor é ser solitário? Ah, então, né? Olha, é e não é. Em todo café eu falo isso. Eu falo assim, empreender não precisa ser solitário, né? Então você pode trocar, e principalmente você pode trocar com pessoas que empreendem na mesma área que a sua. Tem muita gente que fala, mas ela é minha concorrente, né? Não vou. E você pode juntar ao seu concorrente, você pode fazer ações complementares, né? Pode fazer uma ação, eu vendo isso, você vende aquilo, vamos vender junto, né? Então, existem muitas formas de você não estar sozinho. Então, eu falo, é solitário, porque quando você começa é você e você para fazer tudo. Mas existem maneiras de você frequentar ambientes. Hoje em dia tem muitas comunidades, muitos grupos, muitos cafés, né? Que dão essa oportunidade de você não estar sozinho. Ana, conta um pouco também a sua história. Você foi professor até um pouco atrás, né? Estou Já tá licenciada, ainda licenciado. sou. Tem diferença dos alunos de quando você começou e para hoje? Tem muita Muita diferença, diferença. muita. Eu comecei no ano 2000, né? 25 anos. 25 anos. Então, naquela época, parece que foi ontem, né? Mas naquela época, os alunos, eles eram muito mais respeitosos com os professores. O professor ainda tinha uma posição, assim, de líder, né? Então, eu até brinco, o pessoal me chamava de senhora. Eu tinha 26 anos quando eu comecei a dar aula. É a senhora? Senhora, eu tenho quase a idade de vocês, né? Eu tinha aluno mais velho que eu que me chamava de senhora. Eu falava, para. E aí, hoje não. Hoje é muito de igual para igual. Porque hoje a relação do jovem mudou com os pais, inclusive, né? Hoje o jovem brinca com o pai, xinga o pai. Antigamente não, a gente É, tinha, né, um respeito, era diferente. E aí isso vem mudando de geração para geração, né? E a gente tem que acompanhar. Mas tem muita tem muita diferença, diferença. muita. E hoje o jovem, ele quer experiências, né? Ele não quer o ter, ele quer o ser, né? Então ele quer fazer um intercâmbio, ele quer fazer uma viagem, ele quer curtir. Ele não dá aquele valor que a gente dava, eu quero ter meu carro próprio, eu quero ter minha casa própria. Não, para que isso, né? Para que eu vou ficar me matando de trabalhar para comprar uma casa se eu posso ir num Airbnb, se eu posso viajar um monte de vezes para um monte de lugares diferentes, para o mundo inteiro? Agora surgiu uma curiosidade. Por que, professora? Por que você decidiu seguir essa... Boa. Olha, foi muito legal essa pergunta e essa história, né? Eu trabalhava em agência de publicidade e aí tinha um grande amigo meu, Tadeu Bretas, que era o dono da agência, e um dia eu estava desabafando com ele, que eu não estava feliz mais, e ele era coordenador de uma faculdade. Aí ele falou assim, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, pô, nunca pensei, né? Ele falou, algum dia eu vou te chamar para dar uma aula. Isso foi uma Caraca. brincadeira, né? E aí, na mesma semana, ele falou para mim: olha, faltou um professor hoje, vai faltar um professor hoje. Você pode ir lá dar aula para substituir? Eu falei: eu nunca dei aula, Tadeu, como é que eu vou fazer? Ele: não, é sobre o assunto tal, você domina, é só chegar lá, mostrar exemplos tal. Vai ser bem bacana. Eu falei: tá bom. Eu cheguei lá e fiquei 12 anos na faculdade. Caraca. Aí eu fui fazer mestrado, aí eu amei, me encontrei. Falei: pô, é isso que eu quero para mim. Que da Aí foi hora. assim que eu virei professora. Foi um acaso muito bom, eu Pô, adorei. imagina do nada você já cair. Da hora. Foi Deixa um eu fazer uma pergunta. susto. E tem diferente do marketing quando você começou?
para hoje, teve muita diferença? Tem Mudou? muita. A tecnologia, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Agora, ainda mais com inteligência artificial, Vai mudar mais ainda. já está mudando, né? E muita gente vai ficar para trás. Muita gente. Assim como, né, toda a profissão. Mas o marketing, a forma como ele era. Quando eu comecei em agência, tudo, né, a propaganda era tudo manual, os desenhos, né? Aí foi pro computador. Então, assim, teve uma mudança, assim, gritante. E quem não foi acompanhando foi ficando para trás. E eu acho que é a história do mundo, né? A gente vai sempre se reinventando, se atualizando, e é isso. Mas a pessoa sempre vai fazer diferença, mesmo que tenha inteligência artificial. Caraca. Eu lembro muito disso, é aquele rapaz da Globo, que ele fazia as propagandas da Globo Beleza. E ele falou isso que você falou. O Hans Donner. Exatamente, eu gosto muito dele. Que ele tem umas frases muito inteligentes. Ele fala que se ele não se renovar, alguém atropela ele. Com certeza. Isso em toda a profissão, né? Exatamente. Nossa, mas como acompanhar, então, Ana, essa mudança constante aí de marketing? Tem que estar sempre se atualizando. Eu falo, a gente nunca pode parar de estudar. Nunca. Em nenhuma profissão, né? Você não pode ser um médico e parar de estudar. Você tem que estar sempre indo em congresso, se atualizando, vendo o que tem de novo. E no marketing é a mesma coisa. Sempre estudando, sempre indo em eventos, né? Sempre frequentando lugares onde você vai ter um repertório mais novo, onde você vai se atualizar mesmo. Então, quem quer empreender já tem que estar preparado para isso. Com certeza. Uma parte do faturamento tem que ser dedicado ao estudo, a fazer curso, workshop, palestra. Tem sim. Não, é pra mim já, ó. Ela tá falando aqui já, ó. Vai aprendendo. Eu vou aprendendo. Mas, essa nova geração de profissionais de marketing precisa aprender muito mais coisas com mais urgências? Olha, com mais urgência no sentido de que a coisa muda muito rápido, né? Então, você não pode ficar preso naquelas regrinhas. Você tem que estar sempre acompanhando o passo, né? Então, acaba que as coisas são muito urgentes porque tudo muda toda hora, né? Existe até uma sigla que é FOMO, que é Fear of Missing Out. Então, assim, é o medo de perder alguma coisa. É tanta informação, é tanta mudança. E se eu não acompanhar? E se eu não conseguir pegar isso, né? Então, existe esse medo, inclusive, por parte dos profissionais. Eu tenho que estar sempre correndo, sempre me atualizando. O fato de ser professora ajudou nessa nova carreira de empreendedora? Ajudou muito. Principalmente, ajudou a saber lidar com pessoas. Porque quando você é professor, você tem que saber lidar com o aluno. Tem alunos com diferentes perfis. Aí você tem que ser mais brava, você tem que ser mais acolhedora, você tem que ser mais legalzona. Sempre para trazer o aluno para perto, né? E isso me ensinou muito a lidar com pessoas. Então, quando você vai empreender, você acaba tendo que lidar com fornecedor, com cliente, com tudo, né? E foi um aprendizado, assim, maravilhoso, dando aula e agora colocando em prática também. Ana, você tem alguém que você olha assim lá em cima e fala, poxa, eu tenho bastante dele, eu aprendo muito com ele. Algum livro, uma coisa que você pode nos indicar também, que você fala, nossa, ó, isso é bacana, eu pego bastante dele também. Olha, o meu grande ídolo, né, faleceu, que era o Abílio Diniz. Ele, assim, era o cara, sabe? Tudo que ele falava ali saía um grande aprendizado como empreendedor, né? E eu gosto muito do Walter Longo. Aí fica até, acho que é W Longo o Instagram dele. Ele é um cara fantástico. Me inspira demais, é muito legal. E em relação a livro, né? Você falou se tem algum para indicar. Na pandemia eu li um livro que foi assim, aquele pontapé que eu precisava, sabe? Que é um livro super fininho, super fácil de ler, que chama O Ano em que Disse Sim, que é da Shonda Rhimes, que é a produtora do Grey's Anatomy. E aí ela conta naquele livro que ela recebia vários convites para fazer várias coisas diferentes e era sempre, não posso, não tenho tempo, não quero, não gosto, não. E aí...